Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu irei estar ensinando vocês a fazer um projeto, utilizando o efeito parallax. Eu tenho aqui um exemplo do site offlv.com, no qual eles utilizam, né? Claro que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem básica, a gente não vai fazer tudo isso que está aqui no site, mas o efeito parallax basicamente é isso aqui, olha. Quando você vai rolando, as imagens elas aparecem no fundo dos textos, tá? Então hoje eu vou explicar para vocês como é que faz. Não é difícil, tá? Como eu disse, claro que eu não vou fazer tudo que está aqui no site, porque o meu objetivo é mostrar somente o efeito parallax, mas aqui só foi para vocês saberem mesmo como que funciona, tá? No meu Instagram eu já tenho um projeto que eu fiz e vocês podem dar uma olhada lá. E aqui, como eu disse, que eu iria explicar como que faz, tá? Então, o efeito parallax basicamente é isso. Você vai rolando aqui as letras, o conteúdo, e a imagem, o vídeo vai aparecendo no fundo, tá? No caso, a gente vai utilizar a imagem para o nosso exemplo, mas você pode colocar vídeos também. Eu vou fechar aqui o site e a gente vai começar. Bom, eu vou abrir aqui o meu VS Code. Eu já deixei os meus documentos index.html e style.css e já criei uma pasta aqui no qual eu baixei 4 imagens para a gente utilizar como exemplo no nosso projeto, tá? Essas imagens eu peguei lá no pixabay.com, que é um site que tem várias imagens, vídeos, que vocês podem pegar e não correm o risco aí de sofrer com copyright, né? Com direitos autorais. Então eu baixei 4 aqui. Eu vou deixar disponível o projeto que eu mostrei no Instagram para vocês. Eu tenho o código e as imagens que não são essas aqui, mas também foram tiradas do Pixabay. Vocês podem ir lá, caso vocês queiram utilizar as imagens, podem ir no meu GitHub, que vai estar descrito aqui embaixo, tá? Então criei minha pasta imagem. A gente vai começar aqui no nosso index.html. Vou abrir aqui com o Live Server. Logicamente, primeiro ele não vai ter nenhum conteúdo, porque a gente vai começar a fazer, né? Beleza. Eu vou colocar lado a lado, deixa eu só fechar aqui. Essa parte de imagens. Pronto. Vou colocar lado a lado, para a gente poder ver o nosso projeto em tempo real, tá? Para isso é só você baixar a extensão do VS Code. Então, aqui no nosso index.css, a gente vai colocar a nossa sintaxe. Para isso, é só você colocar aí uma exclamação e dar Enter. Prontinho, já apareceu aqui a nossa sintaxe. Vamos mudar aqui para português DR. Dar um título aqui para ele, um title, né? Colocar aqui efeito parallax. Já apareceu ali pra gente. E vamos chamar o nosso CSS, que tá aqui prontinho, que é com a tag link CSS. A gente colocou aqui link rel style, href style.css, né, o nome do nosso documento, e pronto. Bom, se você quiser testar se está funcionando, a gente pode colocar aqui nosso CSS, um body. Opa! Um body, colocar aqui um background. Background está funcionando, olha só. Beleza, eu vou apagar aqui para a gente começar a fazer o nosso efeito parallax. Colocando aqui a nossa sintaxe aqui abaixo do body, a gente vai precisar criar 8 sections, tá? Ou seções, como vocês preferirem aí. A gente vai precisar criar 8 sections. Eu vou criar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos precisar só de mais 4 aqui. 5, 6, 7. Claro que vocês podem fazer isso aqui mais rápido, né? Mas aqui, como eu estou ensinando,
Então, eu acho melhor ir mais um pouco devagar. Beleza, criei aqui as 8 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, eu vou explicar para vocês. A gente vai precisar de 4 seções, né, ou section, para a gente colocar o conteúdo, né, o nosso texto. E mais 4 para colocar as imagens. Sendo assim, a gente vai preencher 4 delas e 4 vai ficar vazia. No caso, a gente vai preencher as que a gente vai colocar o conteúdo, né, as imagens, não, os textos, e as sem o texto a gente vai deixar vazia, porque a gente vai colocar imagens lá no CSS. Então, vamos lá, olha só. Eu vou separar aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou colocar dessa maneira, tá? Então, a gente tem aqui 8 sections. E o nosso objetivo é deixar, por exemplo, a primeira vai ser imagem, a segunda conteúdo, a terceira imagem, para poder ocorrer o efeito parallax. Então, as 8 seções, essa aqui vai ser vazia. Eu vou colocar aqui um comentário do lado, vocês irão entender o porquê. Então, ela vai ser a número 1. Essa que tem conteúdo, vocês podem falar, tá, então ela é a número 2. Não, essas que vão ter conteúdo, eu não vou colocar numeração, vocês vão entender o porquê. Então, essa daqui vai ter conteúdo, então vou colocar aqui já um H1 nela. Vou colocar aqui título 1. E a gente vai colocar um parágrafo. Eu vou utilizar o Lauren mesmo, só para a gente ter um exemplo. E tá lá. A nossa segunda section, ela tem o conteúdo que já apareceu. Então, a primeira é vazia, a segunda é cheia com conteúdo, a terceira vai ser vazia. Então, eu vou fazer o comentário aqui de novo, olha. Então, primeira, número 1, segunda, e aqui vai ser qual? A terceira. Então, eu vou numerar somente as que estão vazias, tá? Então, aqui, a quarta, ela vai ter um conteúdo. Então, a gente vai colocar aqui H1, título 2. Vamos fazer a mesma coisa, vou colocar um parágrafo, colocar um Lauren. Essa daqui vai ser vazia, então ela vai ser, a gente vai colocar um número, então, 1, primeira vazia, segunda texto, terceira vazia, quarta texto, essa daqui vai ser a número 5, né, pessoal? A gente vai colocar o 5 aqui, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Essa próxima aqui vai ter um conteúdo, H1, título 3, vamos colocar aqui um parágrafo, mais um Lauren, né? Vou colocar aqui direito, mais um Lauren Y. E essa próxima aqui, ela vai ser vazia. Então, a gente vai colocar aí, ela vai valer 7, né? Porque seguindo a regra aqui, 7. E a última, e não menos importante, ela vai ter um conteúdo, tá? Ela vai ter o título aí. Título 4, parágrafo Lauren. Beleza. Então, a gente numerou. Claro que a gente não seguiu, por exemplo, a gente não colocou aqui 1, 2, 3, porque, como eu falei para vocês, as seções vazias, elas estão abaixo aqui, então, primeira vazia, segunda cheia, vazia 3, vazia 5 e vazia 7. Então, na parte do HTML, a gente já conseguiu fazer. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse comentário, tá? Beleza, a gente colocou aqui os nossos textos, né, no conteúdo aí da section, que tem textos aí. E agora a gente vai, deixa eu só tirar isso aqui, pessoal. E agora a gente vai lá pro CSS. A gente já chamou o CSS aqui, tá? Lembrando que tem que fazer isso aqui, senão não vai funcionar. Então, caso o seu CSS não esteja funcionando, é porque você esqueceu de fazer isso aqui. A gente vai fazer a resetação padrão. Vamos tirar aqui o padding e o margem que vem nele, para a gente poder aplicar aqui. A gente vai colocar 0. Margem, padding, né? Agora o margem, colocar 0 também. E vamos colocar um box sizing, um border box. Então, reparem que ele já ficou bem juntinho aqui. E é exatamente assim que a gente precisa.
Porque por padrão ele já vem uma quantidade de pad, né, de margem, a gente já sabe disso, a gente tira aqui. Beleza. Aí a gente vai começar, vou dar um espaço aqui, vamos colocar as imagens. As imagens, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui section, dentro da section, a gente vai colocar 2 pontos, e a gente vai colocar o seguinte, ntf barra of type, exatamente desse jeito. E vamos abrir a chave, olha só. Então, a gente vai colocar section nth barra of barra type e abrir as chaves, normalmente, como a gente faz aqui, ó. Esse espaço aqui, pessoal, a gente vai colocar a numeração da section vazia. Então, vocês entenderam por que eu coloquei aqui, olha. Então, qual é a primeira section que está vazia? É a número 1. Então, a gente vai colocar aqui o número 1. Tá? Aí, aqui dentro, a gente vai colocar um background imagem e uma URL para a gente poder colocar a imagem. Você pode clicar em encontre espaço na pasta imagem, barra, a gente vai pegar a imagem que a gente quer. Então, eu vou pegar essa primeira aqui. Pronto, a primeira imagem ela já está aplicada, tanto que apareceu aqui, ó. Isso aqui é uma extensão aqui no VS que vocês podem fazer, tá? Ainda não apareceu porque a gente não aplicou um padding. Beleza, a primeira imagem já está colocada. Eu vou precisar repetir isso aqui 4 vezes, tá? Então, sendo assim, eu vou copiar. E depois eu só vou mudar... 4 não, agora são 3, né? 2. Aí eu vou mudar somente os valores, como eu falei para vocês. Falta só mais um. Vamos colocar somente o valor. Então, aqui a gente colocou a imagem. A nossa segunda imagem, ela é... O nosso segunda section, ela vale 3, olha só. Aí eu vou colocar aqui 3. Vou mudar somente a imagem, né? Coloquei a primeira imagem gatos. A segunda eu vou colocar gatos 2. Aqui a nossa terceira nossa terceira section vazia. Ela vale 5, né? Olha aqui. Então só é você fazer dessa maneira que você consegue fazer, deixar tudo organizado, porque vai dar certo. A gente só vem aqui, muda aí a nossa imagem, vou colocar natureza. E, nossa, já tô na última aqui. Aqui seria a 7, né, pessoal? E aqui a 5. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. Foi erro meu aqui. Aqui seria a 5, né? De acordo com a nossa ordem lá. Aqui eu vou mudar também, que tá a mesma foto do gato. Eu vou colocar rosa, azul. Então, a gente colocou aqui as imagens diferentes. Então, basicamente é isso. As sections vazias, quando você utiliza o nth of type, você precisa saber a ordem das sections que você deixou vazia. Foi por isso que a gente fez aqui os comentários no início. Talvez vocês não estavam entendendo o porquê, tá? Então é isso, sections vazias. A gente coloca aqui o section, 2 pontos nth barra of barra type, o número da section vazia, abre a chave, coloca aí um background de imagem, uma URL, e os arquivos. As imagens elas já estão aparecendo. Aqui, pelo menos, não estão aparecendo ainda no navegador, porque a gente precisa fazer alguns ajustes aí, tá? Beleza. Aí, agora sim, a gente vai trabalhar com a section do conteúdo, tá? Então, essa primeira section que a gente trabalhou aqui, a gente estava colocando as imagens. Eram as sections vazias. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Section... Por que tá branco, gente? Não, na imagem ela tá aplicada. Depois a gente dá uma olhada. Seria o valor 5. Ah, é porque eu tinha um número 1 aqui. Resolvemos a situação. Aí agora a gente vai trabalhar com a section... Essa section de conteúdo, tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, primeiro a gente trabalhou com as sections vazias. Colocando as imagens. E agora, a section de conteúdo. Então, primeiro,
a gente vai colocar uma width de 100%, tá? Uma width de 100%, que é pra gente poder ver aparecer a imagem. Uma height de 400 pixels, height aí para você talvez não saiba é a altura, então quando a gente coloca a altura, reparem que as imagens elas já começam a aparecer e ficou tudo organizado. As sections vazias estão com as imagens, olha só. E as sections com conteúdo estão com os textos. Porque se você não fizer daquele jeito, você acaba colocando o texto dentro da imagem dentro do texto e fica muito bagunçado. E o propósito do efeito parallax não é esse, né? É deixar a imagem vazia. Quando você rola o texto, a imagem vai subindo. Então, por isso que a gente usa a section, para deixar tudo organizado. Então, voltando aqui, pessoal. A gente está estilizando agora a parte de texto. Então, a gente colocou aqui uma largura de 100%, a altura, que fez com que a gente pudesse encontrar aí as imagens, né? E a gente vai alinhar o texto, né? Deixar ele em center, vamos colocar aqui o nosso texto no meio, tá aqui. E a gente vai colocar aí também um padding, colocar um padding de 40 pixels, né? 400, acho que 40 tá bom. De 40 pixels, mais 0,4%. A gente deixou aqui o padding maior, olha só. E a gente vai colocar aí uma fonte family. Fonte family. Eu vou colocar aqui a cursive. Olha só, a gente conseguiu aplicar. E eu posso mudar a cor do texto. Para mudar a cor do texto, eu posso vir aqui, olha. E colocar aqui a cor do texto não, a cor do conteúdo. HTML. Background color. Eu vou colocar aqui black. Beleza, ficou preto. Aí você fala, tá, e cadê os textos? Então, só eu vir aqui, colocar a cor do texto, só ir lá em section, colocar a cor do texto branco, né? E, olha só, conseguimos aplicar tudo correto, porém ainda não está com aquele efeito, né? Que quando a gente sobe o texto, a imagem, ela sobrepõe. Então, assim, vamos lá. Para colocar aquele efeito aqui dentro do section, que a gente trabalhou aqui com o texto, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um background position. Essa posição a gente vai colocar center, que é para manter a nossa imagem aí no centro. Deixa eu ver aqui. Position center. A gente vai colocar aí um background size, vamos deixar cover. Por que cover? Quando eu coloco esse atributo, a minha imagem, ela não vai, como é que eu posso dizer? Ela não vai criar cópias dela, tá? Então, quando eu aplico o cover, vai ficar somente a imagem. E o nosso queridinho responsável por colocar o nosso efeito parallax, de verdade, que é o Background Attachment Fixed. E está pronto, pessoal. Olha só, vou mostrar para vocês. Deixa eu atualizar. E está pronto o nosso projeto simples com efeito parallax, né? Então, quando eu levanto aqui, quando eu coloco o texto aqui rolando, o texto vai rolando e as imagens vão aparecendo por trás, olha só. Bem legal, né? Então, é muito simples de fazer. Se vocês gostaram aí do conteúdo, vocês podem deixar seu like, se inscrever no canal. E o melhor, gente, ele ficou aí, ó, com responsividade, olha só. Quando a gente aplica lá o 100%, né, a nossa imagem, ela fica adaptável. Vamos dar uma olhada nessa imagem para celular. Então, só é você clicar aqui no botão direito, inspecionar. Aí você pode vir aqui nessa opção, ó. Aí nessa opção, deixa eu dar uma olhada aqui.
Você pode fazer, você pode colocar de acordo com o que você quer, olha só. Efeito parallax. Não tá aparecendo, acho que é porque minha internet tá lenta, pessoal. Mas se vocês quiserem ver responsividade aí, é só vocês virem aqui que vai dar certo. Olha só. Então a gente conseguiu aplicar o nosso efeito parallax, né, da melhor maneira possível. Claro que, como eu falei, tem mais coisas que você pode fazer. Aqui eu só ensinei o princípio mesmo, o básico, para vocês observarem. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.